Olá, você é aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo com você diretamente que realiza a extensão universitária de vulnerabilidade juvenis. Na aula passada, eu comecei introduzindo justamente as perspectivas do que é, de como se compreende a adolescência na nossa contemporaneidade. Agora, vou dar continuidade a essa aula, tá bem? Então, me acompanhe. Nós conseguimos perceber ao longo da trajetória social, como eu falava também na outra aula, que nós estamos vivendo grandes perspectivas de quê? De juventudes que se prolongam, A idade juvenil se prolonga e nós também conseguimos absorver dados sociais, estruturais e organizacionais que nos permitiam entender isso. Mas existem outros valores que faltam, que estão em déficit e que dificultam a assimilação da juventude no contexto político-social e, sobretudo, no contexto moral. O que é que nos falta? Sobretudo, quando eu digo de vulnerabilidade juvenis, Acompanhem comigo. Uma palavra que para nós é muito cara e que nós vamos sempre ouvir quando nós falamos dos dilemas juvenis e dos dilemas vulneráveis, Faltam-se, por vezes, referências. Essas referências, elas contribuem na maturidade e no desenvolvimento no sentido de visão de mundo e também no modelo de vida. A criança, desde cedo, ela vai procurando exemplos, ela vai imitando exemplos, que a possibilitam justamente o quê? No crescimento, no desenvolvimento. Aristóteles, filósofo grego, já vai dizer que, por um exemplo, quando a gente fala da arte do teatro, que o teatro é a imitação da ação. Se o desenvolvimento humano ele permeia essa realidade da imitação da ação, nós podemos enquadrar também essa questão das referências. Os nossos jovens que desencadeiam nas vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades juvenis, eles certamente vão encontrar dificuldades nos processos de referência, de construção de referências. E se eu encontro tal dificuldade aqui, eu vou desencadear tantos outros processos. Se eu não tenho referências morais, eu vou desencadear tantos outros problemas. E que nós vamos ver lá na frente onde é que vai desembocar isso. Focando aqui no slide, nós vamos acompanhar, literalmente como é que está aqui, porque nós vamos citar algumas escolas. Então, além dos critérios cronológicos e dos critérios sociais, a adolescência também pode ser vista como uma fase típica do desenvolvimento humano, marcada por características e conquistas compartilhadas por todos os adolescentes, no plano psicológico, social e cultural. As próprias pesquisas científicas sobre a adolescência, ao longo de todo o século XX, tenderam a buscar regularidades e aspectos comuns entre os adolescentes. Aí, o que acontece? O Jean Piaget, ele realiza uma importante pesquisa sobre o desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo na adolescência. Agora, a psicanálise, ela vai trazer conceitos mais sistemáticos, que é justamente a síndrome da adolescência normal, a crise da identidade, e de tarefas de desenvolvimento, que aprimorados, pelas pesquisas e também, aprimorados por todos os processos, buscam reconhecimento e valor de cada um dos diferentes modos de compreender a adolescência. Por quê? Como
nós já discutíamos isso anteriormente, nós percebemos e entendemos já, temos capacidade para compreender que, inclusive, várias respostas enviadas no fórum, enviadas no e-mail, colaboraram para nós chegarmos também a essa reflexão. Ser adolescente não existe uma regra, não existe uma norma que me diga eu sou adolescente. Mesmo eu tendo todas as dinâmicas sociais e organizacionais que me colocam em tal situação, o modo de ser adolescente, ele é subjetivo. O modo como eu cresço e me desenvolvo, e me coloco nessa situação diária de ser adolescente, é subjetivo. E isso é muito interessante. E nós que somos profissionais e que trabalhamos com essa faixa etária, com essa fase específica da humanidade, precisamos nos atentar a isso. Porque, como eu já disse também anteriormente, essa aula é um grande review, Nós temos que nos atentar, caríssimos, temos que nos atentar a não colocar todos numa mesma forma. E achar que a minha educação é a educação que ele também teve. Eu preciso tomar cuidado para que eu não enquadre a história daquele jovem na história que eu tive. Claro, A minha perspectiva de vida é a partir dos olhos que eu tenho e dos pés que eu piso. Isso é verdade. Isso nós não podemos negar. Mas, para que eu trabalhe com um jovem vulnerável, eu preciso acessar o mundo dele. Eu preciso fazer o esforço de entender o mundo como ele vê. Porque senão eu nunca vou conseguir realizar um processo de libertação com ele. Vão ser dois mundos paralelos, falando distintamente. Não vai haver comunicação, porque a comunicação só acontece quando o outro se faz entender daquilo que eu faço. Se o outro não me entende, se eu não entendo o outro, é Torre de Babel? Agora, algumas coisas, nós precisamos entender e continuar esse processo de entendimento social dos adolescentes, Vejam só, lamentavelmente, as famílias, os profissionais, na compreensão do adolescente, buscam a questão da normatividade juvenil. Isso é muito sério, porque isso leva muitas vezes à incompreensão, à incompreensão desses jovens. Por quê? Eles entram em crise existencial porque eles não se encaixam no que a sociedade talvez esteja pedindo. Mas a sociedade pede, mas a sociedade não dá. E quando eu digo que ela não dá, muitas vezes ela não fornece bases estruturais para a sua família, para a sua educação, para a sua cultura. E aí ela cobra uma normatividade no qual ele não pode dar. E aí, nós precisamos... E aí o que acontece? Eles são vistos como problemas. O jovem que não consegue se compreender, se entender na dinâmica normativa da sociedade, ele é visto como problema. E aí é colocado à margem. Aliás, ele é colocado mais à margem, porque a margem inicial ele já está. E aí, muitas vezes, ele até quer dar o passo. Mas ele prefere voltar, prefere ficar às margens, para que ele não seja excluído, para que ele não seja violentado do ponto de vista moral, para que ele não seja alvo de ações preconceituosas, para que ele não seja encarado como problema. Porque ele já cresce entendendo que ele é um problema para a realidade social normal. Agora, eu convido você que me assiste nesse momento a pensar sobre isso. O que é que passa na cabeça de um cidadão desse? O que é que passa na cabeça de um adolescente no qual nas outras aulas nós conseguimos perceber, conseguimos acompanhar, conseguimos assimilar? Se já é uma fase de crises, de questionamentos. Mas se ele já recebe essas normativas, essas respostas da sociedade, como é que fica a cabeça de um cidadão desse?
Como é que fica a cabeça na perspectiva de futuro? Percebam como o buraco é mais embaixo? Percebam como isso é sério? Nós estamos lidando com vidas, e com vidas subjugadas. Nós estamos lidando com vidas, só que com vidas esmagadas pela opressão. Futuramente nós vamos ver aqui nas próximas aulas alguns dados da pobreza e da riqueza no Brasil. Os dados são alarmantes. Os dados são alarmantes. E aí, eles são vistos como problemas, né? Porque estão fortemente estabelecidos na sociedade brasileira e se reproduzem na família, na escola, na mídia. Por quê? A família cobra, a sociedade cobra, a escola cobra, a mídia cobra. Mas eles não têm... O papel da cultura é minimizado. E aí? Como é que ficam todas essas questões de vivência? Como é que ficam todas essas questões de respostas cotidianas que eu preciso dar? Nós estamos falando de vidas. De jovens que têm a tua idade. De adolescentes que têm a tua idade. Só que por grandes preconceitos existentes na nossa sociedade, não conseguem sair da escuridão. Ficam na obscuridade dos processos sociais. E aí, eu tenho uma fala de um texto teatral, premiado, né? Me permitam, é de um jornaleiro que anuncia o nascimento de uma criança. Ele diz assim, acompanhem comigo, e percebam como tudo isso tem sentido. Ele diz assim: Extra, extra! O mundo completa hoje 6 bilhões e 800 milhões de habitantes, numa situação que já é rotina nas grandes cidades. Chega ao mundo, depois de uma gravidez indesejada, João da Silva, filho da menor Maria das Dores Silva. O seu parto foi feito por moradores de rua que moram nos entroncamentos do Minhocão, próximo ao Parque Dom Pedro II. João certamente não será o primeiro nem o segundo, mas o bilionésimo João. Será apenas mais um Joãozinho. Filho de pai desconhecido, descamisado, sem teto, sem sapato, sem comida. É o grande herdeiro da miséria que, expondo a agressão e violência do cotidiano, determinará desde já o seu destino, privando-o de todas as oportunidades de educação, saúde e inclusão social, preparando-o para um futuro incerto. Isso se sobreviver para vivenciar este futuro. Essa fala, esse texto, está profundamente impregnado às questões sociais. As grandes dúvidas, as grandes críticas, as grandes impotencialidades da nossa sociedade, as respostas que nós damos. E a culpa, caríssimos, não está só no Estado. Está em nós mesmos. Nesse tempo de pandemia, olha que interessante. Nesse tempo de pandemia, passávamos na rua, e aí passavam 2 jovens de bicicleta negros. E aí outra pessoa disse assim: olha lá, bandido está saindo até de máscara para assaltar. Olha a mentalidade que nós já criamos. Olha a mentalidade que nós temos. Passa um adolescente moreno, enfim, com todos os traços que socialmente nós já construímos. O que a mulher já faz? Já coloca a bolsa embaixo do braço assim, ó. Olha a nossa cultura. Olha a nossa construção social. E aí quando eu digo que cada adolescente é um, e as pesquisas não conseguem esgotar o que é ser adolescente, nós vamos, como eu já disse anteriormente, chamar de... Eu voltei esse slide, coloquei ele de novo, para que a gente não esqueça disso. São as adolescências. Não é o adolescente.
São as adolescências. Isso é uma questão de atenção. E é matéria de avaliação. Porque se eu entendo que são adolescentes, adolescências, juventudes, eu não encaro como massa. Eu vou olhar a particularidade. Porque cada um é um, cada grupo é um. Não posso enquadrá-los, porque o nosso pensamento brasileiro ainda é de negatividade para a juventude. Ainda são olhares críticos para esse público. Então, os jovens, os adolescentes, muitas vezes já saem perdendo nisso. Já precisam passar por esse estigma. Nem todos conseguem. Nem todos conseguem. Vamos continuar acompanhando aqui. De todos os fatores e dimensões que afetam o desenvolvimento humano, os fatores socio-históricos culturais são os mais importantes a serem tratados quando abordamos o desenvolvimento do adolescente. Ou seja, consideramos que o nicho cultural determina de modo íntimo as demais dimensões do ambiente e suas relações. Vamos para outra lousa ali, ó. Vamos acompanhar esses processos comigo aqui. O jovem. Eu não sou bom de desenho, né? Por isso fiz comunicação, não arte, né? Mas percebam aqui, ó. Acho que dá para a gente entender. Quando nós falamos de nicho cultural, quando a gente fala de nicho, quando nós falamos justamente da dimensão que nós não podemos abandonar, que é fatores socio-histórico-culturais. De onde nós viemos? A nossa história ela é muito importante e constitutiva de quem nós somos. A história nos gera. A história nos gera. Agora, a visão de mundo que nasceu em prédio, nasceu em apartamento tem, à beira-mar, é diferente daquele que nasceu numa comunidade periférica, que tem a sua casa construída sobre a montanha, sobre o morro. É diferente naquele que nasceu dentro de um berço. E aquele que foi colocado de repente dentro de uma cesta. Colocado o sofá foi berço. O tapete foi berço. É diferente aquele que comeu papinha. Aquele que comeu papinha e aquele que esmagou carne para comer. Ou nem teve a carne. Aquele que tomou leite de cabra e aquele que tomou leite de vaca desde o início. Porque talvez a mãe não tinha leite. Por causa também do processo de dependência química. Percebam como isso nos coloca num patamar de desenvolvimento diferente. E que se eu não olho para a história, se eu não olho se eu não busco eu não posso começar sequer um trabalho com um adolescente ou com qualquer pessoa. Porque isso vai além de um trabalho com adolescente. Eu estou falando de trabalho com o ser humano. Se eu não consigo entender o dinamismo da sua vida,
eu não consigo dar passos positivos com eles. Né? E aí nós continuamos entendendo os dinamismos, né? Cada contexto sociocultural tem uma pauta de experiências e representações sobre os adolescentes e a adolescência, que determina implícita ou explicitamente papéis sociais e comportamentos, apoiando-se em aspectos fisiológicos, sexuais, afetivos, sociais, políticos e institucionais. Nas sociedades marcadas por ampla diversidade socioeconômica e por valores sociais que sustentam formas veladas de preconceito e descriminalização da regra, as pautas são diferentes conforme a origem étnico-racial ou de classe social dos jovens, levando a contradições e conflitos entre este e a sociedade. Percebam, como eu disse aqui, cada realidade, cada sociedade tem um modo de se ver, de se compreender, de se entender. Né? E ela vai rompendo ou não papéis conflituosos. Agora, o adolescente, no meio de tudo isso, porque se eu nasço aqui, eu tenho uma forma de ver o mundo. Eu tenho uma forma de ver o futuro. Se eu nasço aqui, eu tenho uma forma de ver o mundo. Eu tenho formas de ter desejos. Os meus desejos são construídos. Os meus desejos são construídos aqui. Só que são patamares diferentes. Não são congruentes. Justamente porque os aspectos históricos, sociais, culturais são diferentes. Então eu não posso sequer comparar os meninos que atendemos nas unidades de internação com a minha história. Nossa, por que ele pensa assim? Nossa, mas eu nunca pensei isso, eu nunca quis fazer isso na idade dele. Claro! E aí, quando a nossa sociedade, né, ela também não tem bases estruturais organizacionais competentes, eu vou olhando para a étnico-racial, eu vou olhando para fatores socioeconômicos, eu vou buscando subterfúgios para continuar jogando esse público nas grandes valas existenciais, nas grandes valas econômicas, nas grandes valas socioculturais. E aí eu vou começar a fazer discurso eleitoral de que amo o pobre? Ah, por favor. Aí em discurso eleitoral eu coloco o pobre aqui e beijo o pobre, por favor. Mais incoerente impossível. Se as nossas bases governamentais não têm um olhar para eles. Não tem olhar para eles. Nessa situação pandêmica, nos Estados Unidos, quem é que está morrendo primeiro? Quem é que está morrendo primeiro? A gente precisa se perguntar, dentro dessa situação, quem são os mais afetados dentro desse isolamento social? Quem são essas pessoas? São esses? São esses? Mas aí, Ronald, você está entrando em questão de valor de vida. E toda a vida é igual. Sim, isso é verdade. Mas o que eu estou colocando em evidência aqui não é o valor da vida. É justamente a contrapergunta, o valor que não se dá à vida. O valor que não se dá à vida. Porque muitas vezes esse daqui tem mais valor do que esse. Mas aí o capitalismo vai dizer. O capitalismo vai dizer. Porque esse tem mais, esse tem menos. Então a vida dele vale menos, a vida desse vale mais. Percebam como tem muita coisa errada? Muita coisa errada. Que a gente está quase dormindo aqui. Mas vai dar certo, vamos continuar os processos aqui. E aí, eu trago alguns exemplos, né? A sociedade,
espera a maturidade do adolescente e do jovem, mas muitas vezes não oferece condições para isso. Não oferece condições para isso. Aí, nós vamos criar programa social orientados para a adolescência, né? São criados, né? Sem que os próprios adolescentes sejam ouvidos. Qual a chance disso dar certo? Dá merda. Você nem se posso falar merda aqui, mas já falei. Dá merda. Porque eu vou criar a partir da minha história. A partir dos meus olhos, a partir dos meus pés. Não a partir da realidade deles. Nossa, mas eu vou criar um curso. Eu quero criar um curso de jardineiro para o jovem. Mas peraí, você ouviu? Se o jovem que você quer, de tal realidade, ele quer fazer esse curso de jardineiro, sem menosprezar os jardineiros. Não é isso não, viu, o senhor jardineiro que assiste esse vídeo. Não é isso. Mas a gente precisa perguntar, a gente quer fazer evento para a juventude? Nossa, mas eu acho que ele vai gostar disso. E nós ficamos no achismo. E aí dá ruim o processo social, o programa social dá ruim. Porque não chega ao foco, não chega ao objetivo, por quê? Eles não foram ouvidos. Mais uma vez foram passivos sociais, não foram ativos. Nós queremos que eles... isso acontece em nome de uma questão assim, nós fizemos, eles que não quiseram. Nós demos oportunidade, eles que não quiseram. Vai para o raio que o parta. Que propostas foram feitas a partir da realidade que eles querem? Isso é muito sério, gente. Porque a gente pega um jornal e vê oportunidade para jovens fazerem tal curso, isso, curso de francês. Quem disse que o jovem tal quer fazer curso de francês? Foi perguntado para ele se ele quer fazer curso de francês. É ótimo o francês. Mas para a realidade dele hoje, é necessário isso? Existem outras coisas que nós podemos oferecer que são melhores? E aí nós entramos num senso comum, porque a gente começa a falar assim, mas eles que não querem, são vagabundos. Oportunidade o Estado deu. A Secretaria de Educação, de Cultura deram. Eles que não quiseram abraçar. Quem disse que isso foi perguntado a eles? Quem disse que tocou a realidade deles? Nossa, eu vou proporcionar para o jovem aqui o curso de astronomia. Quem disse? Sem menosprezar os astrônomos. Mas quem disse que eles estão... A realidade deles toca o curso de astronomia, por um exemplo? Eles foram ouvidos, foi feita uma pesquisa de campo para ver se isso chega ao coração deles. O nosso erro está aí. E a sociedade compra um discurso fajuto, mesquinho, infundado. Eu fico bravo com essas coisas, gente. Eu fico bravo. Porque a gente está falando de projeto de vida. Cuidar desses adolescentes é projeto de vida. E quando você vê algumas falas distorcidas, montadas, arquitetadas, você fica louco. Você fica louco. Até beber água aqui. Aí o que acontece? Vamos ver uma charge aí para dar... E aí nós acompanhamos, através dessa charge, né, uma coisa muito interessante. A reunião dos adultos aqui, dizendo, né, vamos ouvir então os adolescentes, vamos ouvir a juventude sobre as propostas do ensino médio. Aí eles colocam aqui, conferência para ouvir os adolescentes. Mas eles se perguntam, mas já tem dados, já foi aprovado. Mas quem são esses 72% dos adolescentes que aprovaram? Eu nem sei que leis são essas. Eles perguntam, tendo um embasamento que parte deles e não parte da realidade do que os jovens conhecem. Assim é muito fácil fazer planejamento social. Assim é muito fácil querer fazer programa para a juventude, pensando com cabeça de adulto, né? Aí nós vamos entrar num outro patamar, não é? Quando nós vamos abordar as características culturais de uma sociedade, né? E quando nós vamos abordar isso, raramente os adolescentes são ouvidos.
quiçá os adolescentes vulneráveis. Quiçá esses nossos irmãos. Quiçá eles fossem ouvidos. Isso é bem sério. A gente não está dando qualquer aula. Não está falando qualquer pronunciamento. Né? E aí quando eles são colocados num nível de dados, são sempre envolvidos em processos negativos, de drogadição, de delinquência, de atos infracionais. É por isso que na nossa cabeça, de telejornal violento, nós vamos criando concepções e olhares negativos de ser jovem. Será que eles têm coisas boas a nos oferecer? Será que o jovem nos oferece, tem potencialidades para nos oferecer coisa boa? Tudo que ele tem de potencialidade é para ruindade. Nós temos muito mais jovens bons do que jovens que caíram em alguma situação de risco. Né? E quando eu digo essa situação de risco, não porque vivem em situação de risco, mas que conseguem sobressair essa realidade de risco em nome de uma abundância de vida, de uma qualidade de vida. Né? Agora, é interessante que existe um livro, né, do Araújo Lopes de Oliveira, que ele vai dizer assim: dentre os muitos estereótipos relacionados aos adolescentes em nossa sociedade, predominam aqueles que são negativos. Acabei de falar isso. Tais características negativas, frequentemente atribuídas à adolescência, contribuem para que os adolescentes sejam mantidos em posição marginal na nossa sociedade. Lembra quando eu falava da perspectiva da infância? Quando eu falava que as crianças não eram bem vistas? Na nossa construção atual, será que os nossos adolescentes são levados a sério? Será que os nossos processos juvenis são colocados como positivos? Ou só há cobranças? Sem uma possível guinada no contexto histórico. A procura de respostas, mas não se há bases estruturais para se dar tais respostas. É claro que eu vou entrar no negativo. Por favor, saiam disso. Pensem maior que isso. E aí nós vamos encontrar outra charge. Né? Olha lá. Adolescente é aquele que é grande demais para ser criança e pequeno demais para ser adulto. É aborrecente, é consumista, imediatista, inseguro, irresponsável. São as bandeiras, os estigmas que nós vamos levantando. Será que é só isso? É só olhar para cada um de vocês. Respondam para si mesmos: eu sou isso? Eu me resumo a isso? A qual adolescente eu estou falando? A qual adolescente eu estou falando? A qual juventude eu estou falando? Dom Bosco vai dizer assim: cada adolescente, cada jovem tem um ponto acessível ao bem. Se ele tem um ponto acessível ao bem, significa que não é só isso. Há aspectos de bondade. Né? E aí, continuando os processos, né? Nós vamos lá. A adolescência ainda é objeto de representações prioritariamente negativas e concepções ambíguas do contexto contemporâneo. Embora o adolescente seja socialmente desvalorizado, a adolescência parece guardar a fórmula de um ideal de corpo, de comportamento e de valores prezados por diferentes grupos etários. Isso aqui é muito interessante.
Vamos lá pro outro lado de novo, Kennedy, ó. O adolescente, ele é visto pelo mundo de uma forma. Entre eles, são vistos de uma outra forma. Agora, dentro do padrão social, como é o adolescente? É o que usa tal coisa, come tal coisa, tem um tanquinho ali, tem uma barriga assim, tem um peitoral assim, tem uma bunda assim, tem... Como é que esses jovens se olham? Qual é o modelo de adolescente que nós jovens, porque eu também sou, não é? Se compreende? Qual é o modelo que eu vejo? Qual é o modelo que a sociedade quer que eu veja? Porque isso é importante nós termos ciência, porque vai de encontro com as respostas e com os quereres que esses nossos jovens que estão à margem vão querer responder. Eles também querem fazer parte da juventude. Mas se eu não tenho isso, eu preciso correr atrás. E nem sempre as bases para se correr atrás são as que nós entendemos como positivas. E aí a gente, com atenção, a gente olha ali, ó. O adolescente se constitui como tal, de modo interdependente do contexto social, cultural e histórico, a partir da sua participação em sistemas concretos de atividades sociais. Exemplo, a escola, medidas por instrumentos materiais e simbólicos, não é? Os valores, as crenças, as raças sociais. Esses contextos, eles oferecem ao mesmo tempo possibilidades e limites, encaminhando o desenvolvimento do adolescente e a direção mais provável do que outras. Vejam, as questões, os contextos sociais, estou engasgando hoje, hein? Os contextos sociais, culturais, históricos, eles delimitam quem são as pessoas, mas os ambientes que eles frequentam, os ambientes estruturais, nos dizem também quem somos, nos formam quem somos. Os valores que temos, que assimilamos, as crenças que temos, os valores, a perspectiva de futuro, quando eu digo missão, projeto de vida. Tudo isso forma quem sou. Tudo isso influi na forma como o mundo olha e me compreende. Olha e me compreende. E aí, para finalizar a nossa aula, nós defendemos que é a partir das relações que os adolescentes estabelecem com o meio sociocultural e com outros membros da sociedade, que os seus processos de desenvolvimento são co-construídos. Por exemplo, no meio escolar, é a partir das interações professores e estudantes que os processos adolescentes podem ser desqualificados, dificultando o desenvolvimento de autonomia juvenil, ou podem, por outro lado, ser valorizados, colaborando para a construção de um posicionamento mais crítico do adolescente diante das contradições sociais. Então, por exemplo, ou o professor, ele ajuda o adolescente, o jovem, na busca da sua autonomia, ou ele lasca o processo. Ou ele cria para a dependência. Porque a escola é um fator também determinante do processo de desenvolvimento do adolescente. A escola, o meu grupo de amigos, aquilo que eu acredito. Adolescente não é massa, é único. Preciso olhar a peculiaridade dele. Sair do senso comum. De entendê-lo como negativo e olhar como ponto acessível ao bem.
olhá-lo como humano que é. Se eu fizer isso, eu consigo vencer os estigmas sociais e já realizar um bonito trabalho de acompanhamento desses adolescentes. Fiquem com Deus, um grande abraço.